de autoria dos deputados Rodrigo Lago, Júlio Mendonça e Ricardo Rios, em comemoração ao aniversário de 103 anos do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Convido para compor a mesa dessa sessão o senador da República, o Everton. O senhor deputado federal e presidente estadual do PCdoB, Márcio Gerri. O senhor deputado estadual Júlio Mendonça. O senhor deputado estadual Ricardo Rios. O senhor Raul Fagner, presidente municipal do PCdoB em São Luís. O senhor Francimar Melo, presidente do Partido dos Trabalhadores do Maranhão. A senhora Aline Martins, presidente da União da Juventude Socialista, representando os movimentos sociais. A senhora Simone Limeira, secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Grajaú. Eu agradeço também a presença entre nós, além dos nossos camaradas. Eu agradeço também a presença entre nós do senhor Gerson Pinheiro, secretário de Estado da Igualdade Racial e ex-presidente do PCdoB, o senhor Robson Paes, secretário de Estado das cidades, o senhor Magno Marcelar, sempre deputado estadual dessa casa, ex-prefeito de Chapadinha, o senhor Mário Santos, vereador de São José de Ribamar. O senhor Herbert Monteiro, secretário adjunto das cidades. A senhora Maria dos Santos, presidente municipal do PCdoB de Chapadinha. O senhor Raimundo PC, presidente do PCdoB de Urbano Santos. O senhor Ivanilton Cunha Amorim, presidente do PCdoB de Carutapera. Sejam todos bem-vindos. E também a presença dos nossos camaradas. Convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional. Sonho imenso, raio vivo, de amor e de esperança, terra dela.
peço a todos que ainda permaneçamos de pé, para logo em seguida ouvirmos o hino da bandeira do PCdoB, mas antes disso eu convido o senhor vice-governador Felipe Camarão para também compor a mesa. A bandeira do meu partido é vermelha, de um sonho antigo, cor da hora que se levanta, levanta agora, levanta a aurora, leva a esperança, minha bandeira, tu és criança, a vida inteira, toda vermelha, sem uma listra, minha bandeira é socialista, estandarte puro da nova era, que todo mundo espera, coração lindo, o céu flutuando, te amo sorrindo, te amo cantando, mas a bandeira do meu partido vem entrelaçada contra a bandeira, a mais bela, a primeira, verde e amarela, a bandeira brasileira. Partido Comunista, Trabalho Socialista, classe trabalhadora de operário artista, busca igualdade de oportunidades, Brasil desenvolvido em todas as cidades. Vermelho vida, vermelho fogo, vermelho sangue forte tá na veia do povo. Buscar democracia com sabedoria, renovando a força, nossa luta segue em dia. Vamos com a gente, siga em frente, esse é um momento de um futuro diferente. Vamos com a gente, siga em frente, esse é um momento de um futuro diferente. Mas a bandeira do meu partido vem entrelaçada contra a bandeira, a mais bela, a primeira, verde amarela, a bandeira brasileira, verde amarela, a bandeira brasileira, verde amarela, a bandeira brasileira. Corrigindo a falha também, registrar a presença do nosso deputado, estimado deputado comunista socialista, Carlos Lula. Registrar também a presença do superintendente no Estado, do Ministério da Saúde, Glenoel Garreto. Assistiremos agora a um vídeo da campanha de juventude do PCdoB. O futuro não é algo que a gente espera acontecer. O futuro a gente constrói todos os dias. Mas hoje, o futuro parece incerto para nós. Para onde estamos indo? Crise climática, crise humanitária, falta de empregos para a juventude, injustiças e um mundo que só beneficia poucos. Queremos um futuro muito melhor do que o presente e acreditamos que ele não será construído por uma saída individualista ou uma jogada de sorte. Nós só conseguimos mudar a realidade quando construímos coletivamente o futuro, quando superarmos esse sistema que despreza o bem-estar das pessoas. Nossa vida pode ser diferente. Queremos um novo futuro, sem exploração, com justiça social, respeito ao meio ambiente, com desenvolvimento e tecnologia a serviço da humanidade. O futuro do mundo é o socialismo.
Esse futuro só se constrói com luta e organização. Esse futuro tem partido. E ele é o PCdoB, o único com projeto para chegar lá de verdade. O PCdoB é o partido do socialismo. Queremos você aqui, do nosso lado. A juventude sempre foi o coração pulsante do PCdoB e cada passo da nossa história nos trouxe até aqui. Quer mudar o Brasil? Não fique só na vontade. Vem pro PCdoB. O futuro tem partido. Agora vamos quebrar o protocolo. O nosso senador, estimado senador Everton, presidente do PDT e líder do bloco PDT, Federação Brasil da Esperança, no Senado da República, terá um voo daqui a pouco, me mostrou o cartão de embarque, para que ele não perca o voo e os compromissos em Brasília. Para nos prestigiar, nós ouviremos primeiro o nosso senador Everton. Está com a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou cumprimentar aqui todos e todas vocês, em nome aqui da UJS. Eu que comecei também na nossa juventude socialista do PDT, ali já no movimento estudantil, no secundarista. O Márcio Gerri, na época, já era professor na universidade. E de lá para cá, passaram-se alguns anos, a gente foi nos encontrando, Glinoel, e aí deu certo. E hoje estamos todos aqui para relembrar sempre boas histórias. E quando eu entrei aqui, presidente Rodrigo Lago, eu disse ali que a hora do aniversário é sempre hora de você dar os parabéns, lembrar de onde veio, tomar um copo com água e repactuar, Simone, para frente todo o seu planejamento e o que você pensa para o futuro. E nos dias de hoje, senhor vice-governador Camarão, os dias de hoje eu sempre digo que você tem muitas legendas no Brasil. Partidos políticos são poucos. São poucos que podem, de verdade, contar a sua história. Não é todo dia que você completa, por exemplo, 103 anos. O PDT tem 46 anos, o PT tem 45 anos. Então, são partidos que têm história para contar, hoje tem os seus mortos que tiveram toda a sua vida dedicada a uma causa chamada Brasil, a uma causa que hoje, para muitos mais novos, parecem ser simples a palavra democracia, mas para muitos deles se foi muito cara, inclusive com a vida deles, para que a gente pudesse ter hoje o direito de exercer o que nós estamos exercendo, que é a democracia. Então, eu, sem dúvida nenhuma, deputado líder Márcio Gerri, fiz questão. Ontem tivemos uma agenda lá no Maranhão, aqui no Maranhão, com o ministro Renan e a nossa bancada federal, tratando sobre as estradas do Maranhão. Voltei com ele por conta da reunião dos líderes do Senado com o presidente Lula, uma reunião muito importante e proveitosa, e posso dizer que uma reunião que vai ser, sem dúvida nenhuma, uma virada de chave na política, principalmente interna do seu governo, porque o presidente tem hoje, sem dúvida nenhuma, muita entrega no Brasil e essa entrega não conseguiu chegar na ponta e é preciso se reavaliar, fazer autocrítica para que a gente consiga de verdade se comunicar com a população brasileira, possa de verdade chegar ali na ponta com o nosso trabalhador, com o nosso empregador, com toda a sociedade como um todo, para que ela compreenda que o Brasil não só voltou à normalidade, mas ele também não pode dar nenhum tipo de passo para trás, principalmente no que se trata da perspectiva de futuro da nossa juventude e de quem mais quer empreender e quer fazer com que esse país dê certo. Então, ontem eu fiz questão de sair de lá, vim sair de lá hoje de manhã para vir para cá, dar os parabéns ao PCdoB, reafirmar essa parceria política do nosso campo, do PDT, junto com vocês, junto com o PT, e vou voltar agora, embarco daqui a pouquinho para Brasília, porque lá nós temos muito trabalho a fazer, nós precisamos
fazer com que dê certo lá o Planalto Central, para que isso reflita de verdade aqui no Maranhão e em todo o Brasil, mas tenho certeza que nós estamos muito conectados e muito irmanados nesse propósito de fazer com que as coisas boas continuam prevalecendo e continuam acontecendo. É óbvio que no Maranhão, aqui, mais do que eu acho que qualquer outro estado do Brasil, nós respiramos mais política. Aqui se termina, deputado Lula, uma eleição, no outro dia já se está especulando chapas, já está se especulando quem vai ficar do lado de quem, e é assim que acontece muita força aqui no estado. Então, obviamente, claro que todo mundo que para e nos pergunta, é sempre uma grande interrogação do que será o ano que vem. Eu tenho dito que o Márcio, durante a nossa boa convivência, ele sempre disse que tem coisas na vida que a realidade ela se impõe. Então eu peço a todos os agentes políticos que vamos para realmente continuar fazendo a nossa boa política, seja no sindicato, seja no Grêmio, no DCE, seja na Câmara de Vereadores, na Pastoral da Juventude, da Terra, no MST, aonde seja no partido político ou nas câmaras legislativas, aqui através dos nossos vereadores, nos municípios, quem é chefe do executivo, fazendo a execução da boa política pública para usar como referência para o seu município. Aqui nas nossas casas, assim como nós fazemos lá, vamos fazer o que a gente sabe, boas políticas daqui para o ano que vem. Por quê? Porque tem um calendário. Então, até março do ano que vem, esse calendário vai chegar, ele é natural. Depois que der o dia 1º de abril, aí nós vamos sair do achismo. Quem tiver que ficar, fica, quem tiver que sair, sai, e aí você tem um cenário real, do mundo real, imposto para que a gente possa montar esse tabuleiro. Hoje, o campo do presidente Lula, ele mesmo me disse ontem à noite, vou trabalhar com todas as minhas forças para que o campo nosso no Maranhão esteja unido. E isso quer dizer que unido é todo mundo, não existe união pela metade. E essa união, ela passa por razões óbvias. Todos os que estão aqui, seja com mais verdade ou com menos verdade, com bons propósitos ou com maus propósitos, mas todos têm no seu senso comum uma única opinião, que essa não diverge de ninguém. Precisamos reeleger o presidente Lula em 2026. Então, para reeleger ele em 2026, ele precisa, nos estados que nós somos mais organizados, estar fortalecidos para que se possa ampliar ainda mais essa vantagem que ele tem eleitoral. Aqui no Maranhão, nós temos um cenário que eu já falei publicamente e repito, eu vou defender. Nós temos aqui o grupo do presidente Lula, e o grupo do presidente Lula tem um cenário onde o atual governador do estado, mesmo eu não tendo votado o PDT, não tendo votado nele, mas, passado a eleição, estamos todos no mesmo campo do presidente. Não quer o PDT, já falou publicamente, não quer um cargo e não vai aceitar um cargo em nenhum governo do estado, porque nós não fizemos parte desse mandato que ele está. Mas nos deve responsabilidade de ajudar esse governo a fazer com que ele dê certo. Por quê? Porque se ele dá errado, é um grupo do presidente Lula que está dando errado. Então ele precisa dar certo. E ele dando certo, óbvio que o grupo do presidente Lula no Maranhão está fortalecido. O caminho natural, em março, ele está terminando seu segundo mandato. É ele ir dar a sua contribuição e a sua experiência no Senado Federal. Então, eu mesmo, antes de defender a reeleição da cadeira do PDT que eu estou ocupando hoje, eu sou o primeiro defensor de dizer que esse grupo todo unido tem que lutar pela primeira cadeira para o atual governador do estado, seu senador, o primeiro senador. Para quê? Para que as coisas se arrumem. E isso é de forma construtiva, de forma madura. Não é na porrada, não é na esculhambação, não é no dedo na cara, não é na desconfiança. Ela é no gesto, ela é na boa e grande política. Quando isso acontece, naturalmente, ele consolida a sua eleição para o Senado e consolida a união do seu grupo todo no Maranhão, do Lula, para que a gente possa avançar e fazer com que a reeleição do presidente aconteça. Quanto à segunda vaga, isso é resolvido na boa política e nós vamos estar prontos para contribuir. O importante é que o Maranhão esteja unido e que nós possamos vencer. Portanto, esse momento do aniversário, de tomar esse copo com água,
né? Ou tomar uma cerveja, eu vi hoje aqui, dança muito, hein? E aqui eu disse, se fosse uma sexta-feira, no final do dia, a gente já ia para o pagode. Então, seja tomando a água ou a cervejinha para comemorar o aniversário, porque tem que comemorar mesmo, eu tenho certeza que a nossa vinda é para vir aqui e dizer que nós também vamos lutar de forma intransigente pela unidade desse nosso campo, porque não é apenas o campo popular ou o campo democrático, o campo do bem, não, é o campo do lado certo, na história certa, que não vai vacilar no momento que o presidente Lula mais vai precisar, que é 2026. Viva o PCdoB, viva o PT, viva o PDT, estamos todos juntos e mais uma vez, parabéns, eu tenho certeza que vocês vão ser protagonistas de uma grande mesa, não só da unidade, mas uma mesa que vai fazer com que o Maranhão continue olhando para frente. Eu agradeço ao nosso senador, o Everton, e também presidente do PDT pelas palavras. Registro também a presença entre nós do Dr. Rubens, presidente da Câmara de Vereadores de Carolina. E convido agora, para falar em nome dos autores do requerimento, o deputado Júlio Mendonça, representando a mim e ao deputado Ricardo Rios. Meu querido presidente, deputado Rodrigo Lago, que tanto me honra em fazer parte com ele, o deputado Ricardo Rios, aqui da bancada do PCdoB. Temos também outros deputados, Ana do Gás também, que faz parte da nossa bancada. Saudar também meu presidente Márcio Gerri, qual eu tive a honra de poder estar na Câmara dos Deputados ontem com ele. E também estarmos em luta, grande luta pela democratização da terra, ontem no INCRA em Brasília, também meu querido presidente do PT, aqui, o Francimar, que é um parceiro de luta e de sonhos aqui do Maranhão, querida Simone, também grande liderança da região do Grajaú. Aqui nós temos nossa querida Aline, representando a juventude vibrante, né, e de um papel fantástico de todo esse processo que hoje torna o PCdoB um partido cada vez mais atual, Raul Fagner. E também, claro, deixei por último, não menos importante, e mais importante até do que dentro desse processo aqui que estamos vivendo, o nosso querido Felipe Camarão, vice-governador e nosso próximo governador do estado do Maranhão. Queridos companheiros do PCdoB, camaradas, presidentes, vereadores, demais lideranças, secretários aqui presentes, meu querido Gerson, Robson Paz e demais secretários aqui presentes, lideranças, hoje está aqui nessa tribuna, comemorando neste ato os 103 anos do PCdoB, é acima de tudo um sinal de uma energia que se renova a cada dia e nos faz a cada dia ser um partido cada vez mais atual. Não é à toa que a nossa luta, ela se materializa em ser o PCdoB no dia a dia. Ontem nós fomos PCdoB na batalha pela democratização da terra, hoje no combate às desigualdades sociais em qualquer posição que nós ocupamos e, acima de tudo, no presente e no futuro, pela construção política na luta com a base pelo Maranhão mais justo. E nessa construção, na base pelo Maranhão mais justo, e fazendo um adendo na fala do nosso querido senador, é que dizemos que a unidade do nosso campo político, em torno do presidente Lula, no nosso entendimento, na nossa luta, passa também com Felipe Camarão como governador desse estado.
precisamos entender isso, porque o Felipe, nesse momento, incorpora o presidente, a luta pelo Maranhão mais justo, representa também a unidade do campo em torno do presidente Lula e representa, acima de tudo, a construção de sonhos iniciada com o ex-governador Flávio Dino, que caminha também agora com o governador Brandão e que sinaliza para o futuro dentro de uma perspectiva de ver o Maranhão mais justo e igual. Então, encerro as minhas palavras agora, de muitos oradores aqui ainda, para dizer do nosso compromisso, que travaremos a batalha do bom combate, como já vimos fazendo, todos os dias, junto com o deputado Rodrigo Lago, com o deputado Carlos Lula, que estava aqui até há pouco, que é um companheiro nosso, que em breve, se Deus quiser, estará, sem querer que ele saia do PSB, ou querendo mesmo, e vem aumentar as fileiras, venha para a nossa fileira do PCdoB, companheiro Carlos Lula, que é um grande companheiro Ricardo Rios, e demais companheiros, que hoje formamos um bloco que dá sustentação para o governo Lula aqui e também trabalhamos com muito afinco a construção de uma perspectiva da candidatura do meu querido Felipe Camarão, vice-governador e próximo governador do Maranhão. Por isso, vamos à luta, com fé, viva o PCdoB! Agradeço e me sinto representado pelas falas do deputado Júlio Mendonça, combativo deputado desta casa. Registro também a presença de Cláudio Joel, vice-prefeito de Bom Jesus das Selvas, e também do ex-prefeito Fernando Coelho, hoje vereador daquela cidade. Convido agora o presidente do Partido dos Trabalhadores, Francimar Melo, a ocupar a tribuna da esquerda. O bom é que é sempre pela esquerda, né? Primeiro quero saudar a mesa em nome do presidente, o nosso companheiro Márcio Gerri, que é o presidente desse valoroso partido, Rodrigo Lago, os nossos deputados do PCdoB, também da nossa federação, os nossos companheiros, nosso vice-governador Felipe Camarão, a Simone, a juventude bem representada aqui nessa plenária. Eu quero também saudar a todos vocês que estão aqui nesse momento e dizer em nome do Partido dos Trabalhadores a honra e da felicidade de participar desse momento pela história desse partido que nos inspirou por muito tempo e continua nos inspirando até nesses 103 anos. Conversando aqui com o senador Everton, isso mostrava a clareza que tudo que nós temos feito em prol da democracia desse país, o PCdoB tem sido um dos esteios dessa história. Por isso que nessa tarde memorável nós temos que comemorar muito. Comemorar porque o PCdoB também na sua história, junto com o PT, estivemos e estamos sempre unidos na defesa desse país. Desde 89, quando nós começamos a disputar a eleição no Brasil, o partido que em nenhum momento, nosso secretário Gerson, esteve em outro lado da história e nem estaria, sempre esteve conosco. Então o PT é muito grato por essa lealdade, por essa relação que tem ajudado a construir o Brasil nos momentos mais difíceis da história da democracia, da história do nosso país. O PCdoB esteve conosco. Eu tenho orgulho de participar e fazer parte da história do Partido dos Trabalhadores, mas esse mesmo orgulho nos traz também
de ter esse partido junto conosco, defendendo aquilo que é mais caro para a nossa sociedade. Nós lembramos claramente que quando está lá os movimentos sociais trabalhando em defesa de qualquer causa, nós temos partidos do nosso campo lá fazendo a defesa e o PCdoB está lá junto conosco. Quando nós estamos inseridos no movimento sindical, nós encontramos também os mesmos companheiros fazendo as mesmas histórias de luta. Então, no tempo dessa construção, nós estivemos sempre marchando junto. Então, numa tarde como essa, nós temos motivo de sobra para estar juntos, para comemorar junto e para continuar construindo essa história junto. O Brasil, de fato, tem passado por um momento difícil e nesses momentos difíceis o PCdoB está sempre conosco. Eu lembrando aqui que nesses momentos em que nós estamos aqui tentando a cada dia e vamos conseguir destruir o bolsonarismo, porque nós destruímos o Bolsonaro, nós tivemos construindo essa história juntos. E isso nos traz também, nosso vice-governador Felipe Camarão, a refletir no projeto que nós temos de dar continuidade do Maranhão. A fala do Everton, do senador, nos traz uma reflexão muito necessária para esse momento. Nós construímos um projeto de Estado em um campo político. E esse projeto de Estado, parte dos companheiros que estão construindo essa história estão aqui. E tem uma outra parte que é importante estar sempre lembrando que ele precisa estar somando conosco. Por isso que em 2026, esse projeto, que ao longo de mais de 10 anos, ele foi construído e tem dado certo na condução, naquele momento, do nosso ex-governador Flávio Dino, e após esse momento passar a transição para o nosso governador Brandão, é importante que esse grupo continue marchando junto com a condução clara do nosso governador e o próximo senador, aquilo que nós defendemos, o nosso companheiro Brandão, para que nós tenhamos a conclusão desse primeiro ciclo com o nosso vice-governador e o próximo governador do Maranhão, Felipe Camarão. Então é um projeto que nós do PT e do PCdoB estamos irmanados junto com os demais partidos. Por isso, para concluir, companheiros e companheiras, eu vim aqui em nome do nosso partido saudar a todos vocês e também dizer que contará conosco em qualquer circunstância, porque nós estivemos com vocês e vocês estiveram conosco nessa história. PT e PCdoB é um casamento que deu certo. E, por fim, terminamos junto numa federação. Por isso a nossa história se confunde, é uma história de muita bravura e de muita luta. Viva o partido PCdoB, viva os nossos comunistas que estão aqui defendendo a luta. Um abraço, companheiros. Eu agradeço ao nosso presidente Francimar Melo. Convido também para compor a mesa o superintendente do Estado do Ministério da Saúde, Glinoel Garreto. E convido também a ocupar agora a tribuna da esquerda a nossa Aline Martins, representando os movimentos sociais e a juventude. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês. Estou muito feliz por estar nesse espaço comemorando mais um ano do glorioso PCdoB. Um partido construído por camaradas aguerridos que resistiram e enfrentaram a ditadura militar para que hoje nós estivéssemos aqui compondo as trincheiras da defesa da democracia no nosso país. Bom, estamos aqui, pessoal, diante de um partido que conduziu uma verdadeira transformação no estado do Maranhão. À frente aí do governo estadual, há alguns anos, com o Flávio Dino, e com certeza esses avanços nunca vistos antes serão mantidos a partir dessa unidade que vamos fortalecer cada vez mais para garantir a crescente do Maranhão em mais um ano aí que a gente logo chega para disputar essas eleições. E camaradas, queria pontuar aqui como hoje a UJS aqui presente está ainda mais animada com esse momento, com esse espaço, devido ao importante avanço no debate sobre a valorização da juventude no PCdoB, sobre a valorização extrema desse nosso segmento aqui para o nosso partido.
É necessário ter plena compreensão da amplitude e capacidade que nós temos de mobilização na sociedade atualmente. Ocupamos espaços estratégicos desde muito jovens, como a UNE, a UBS, a NPG e diversos outros espaços aqui no Estado, com grêmios e DCEs e centros acadêmicos. Ou seja, cada uma dessas entidades estudantis, cada um desses espaços de mobilização social possui o DNA dos comunistas, pautando ali sempre a nossa luta em defesa do povo, em defesa de um projeto político e soberano para o nosso país. E são nesses espaços que conseguimos falar para milhares de estudantes, de jovens, fazendo claro a disputa ideológica, a disputa nas ruas e nas redes, alcançando aí assim conquistas históricas que, se hoje nós temos, por exemplo, lei de cotas, ProUni, FIES, universidades cada vez mais populares, cada vez mais democratizadas, é culpa, sim, dos comunistas que lutaram para que esses espaços fossem, de fato, representados pelo povo. Então, camaradas, diante desse poder de mobilização e capacidade única que a juventude possui de conduzir processos extremamente complexos, percebemos a necessidade cada vez maior de manter essa turma no fronte, nas trincheiras do nosso partido, para promover uma renovação ainda mais qualitativa, para promover um verdadeiro revigoramento do Partido Comunista do Brasil. Estamos falando aí de jovens que desde a adolescência vêm sendo preparados para liderar, para conduzir, para ser a verdadeira vanguarda desse processo revolucionário. E fruto, inclusive, desse grande avanço aqui no nosso estado, o Maranhão será palco aí da caravana Juventude Ocupa, um grande movimento para fortalecer cada vez mais aí as nossas trincheiras e para fortalecer cada vez mais esse grande batalhão vermelho que vem firme aí para essas próximas eleições, para conduzir cada vez mais esses processos revolucionários do nosso país. Afinal, camaradas, não somos apenas um segmento solto do partido. Sempre pontuo aqui como é necessário entender que a juventude aqui presente, a juventude que está em cada um dos municípios, conduzidos aí também pela JS, que, enfim, essa juventude, na verdade, são seus camaradas, são soldados do PCdoB, são dirigentes também desse partido. Estamos na luta diária para alcançar a construção desse projeto de desenvolvimento da nossa nação. Estamos na luta diária para construir um socialismo com a nossa cara, com a ginga, com a alegria e principalmente com a força do povo brasileiro. E para que isso, de fato, seja alcançado, a juventude é essencial. E é por isso, camaradas, que o futuro tem partido, esse partido é o PCdoB. Viva o PCdoB, viva o JS e vamos para mais um ano desse grande partido. Obrigada. Por mais Alines na nossa vida. Convido agora a falar o Raul Fagner, presidente municipal do PCdoB. Camaradas, boa tarde a todos e todas. Dia importante que me deixa muito feliz. Comemorar os 103 anos do único partido que tive e que terei em toda a minha vida. O PCdoB, que sabe muito bem qual é a sua missão, que sabe qual é a sua tarefa. E eu quero saudar aqui a mesa em nome do meu presidente estadual, Márcio, do vice-governador Felipe Camarão, próximo governador do estado, todos os deputados aqui presentes, presidente do PT, Simone, Aline. Quero deixar um abraço especial ao JS, que me acolheu quando cheguei a este partido, juntamente com o nosso querido e saudoso Haroldão, meu camarada que está aqui, Jorge, Isaías e tantos outros que me acolheram na minha chegada ao PCdoB. Por isso, nós, comunistas, estamos aqui para lutar pela causa dos trabalhadores,
pela causa da liberdade, pela causa da igualdade. Nós estamos aqui para organizar os trabalhadores, para conscientizá-los, para mobilizá-los para a luta, Gerson. Isso foi o discurso do Abílio, lá na fundação do PCB, juntamente com o paraibano, que morava em Pernambuco e fazia parte daqueles novos camaradas. Hoje, o PCdoB deixa claro para todo mundo, depois de seus 103 anos, que sempre esteja certo, na margem certa do rio, ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras, garantindo o direito, valorizando as pessoas. Foi essa a missão do PCdoB. E num dos períodos mais sombrios da história desse país, o PCdoB, os nossos camaradas, deixou claro para todo mundo o amor e a responsabilidade que a gente tem por esse país. Que mesmo na clandestinidade não recuamos. Estivemos nas ruas. E para a gente comemorar esses 103 anos, Isaías, a gente precisa direcionar o nosso caminho, Geraldo Castro. Permanecer nas ruas, nas fábricas, garantindo direito, falar para todo mundo aquilo que precisa ser dito. O PCdoB, que lá em 2014 puxou a unidade de um grande grupo político que elegeu Flávio Dino, que reelegeu Flávio Dino, o PCdoB, que foi o primeiro partido a declarar apoio ao atual governador Carlos Brandão e que seguiu agora também direcionando que esse grupo precisa continuar unido, que nós precisamos garantir Felipe Camarão, governador desse estado. Nós estamos passando numa quadra ainda muito difícil no Brasil. Como o Everton bem disse aqui, o bolsonarismo ainda vive. Vocês todos olharam as pesquisas que saíram nos últimos dias. Então o PCdoB precisa sair dessa comemoração dos seus 103 anos com um brilho no olho, para ir para as ruas, para as feiras, para dizer tudo que já foi feito para mudar a vida das pessoas nesses 2 anos do governo Lula. Que esse próximo ciclo do partido seja de muita luta, seja de muita unidade, e eu tenho certeza que o PCdoB irá liderar aqui no estado a reeleição de Felipe Camarão e que irá liderar a nível de Brasil a reeleição do presidente Lula. Então, viva o PCdoB, viva os nossos camaradas que tombaram e viva todos aqueles que seguem nas ruas com as suas bandeiras. Forte abraço a todos vocês e vamos seguir firmes. Agradeço ao camarada e presidente Raul. Registro também a presença conosco aqui da UBM, da UJS e representando o Quilombo Boa Vista, Dona Rosa e seu Celso também aqui presente. Agradeço muito a presença de todos. Convido agora, representando o governo do presidente Lula, nosso amigo Glinoel Garreto. Camaradas, boa tarde. Eu cumprimento a mesa em nome de nosso presidente Márcio Gerri, mas cumprimento todos os camaradas em nome da UJS, porque é preciso ser jovem, como o jovem PCdoB de 103 anos, para permanecer indignado com as injustiças, para permanecer lutando intransigentemente pela democracia, para continuar na trincheira todos os dias. A gente pensa que os ideais que moveram lá atrás, as coisas seriam superadas, e é impressionante como a democracia é artigo muito caro, mas artigo muito frágil. A gente passou recentemente por uma série de situações, 8 de janeiro, que mostram que a democracia tem que ser lutada, batalhada, cavada a todo dia. E só um partido, como o PCdoB, pode garantir que tenhamos sempre no país, presidente Francimar, uma trincheira de luta pela democracia, pelo que é correto, por saúde para o povo, por educação para o povo, por mais renda, por qualidade de vida. Nós precisamos lembrar de uma série de coisas das quais o PCdoB sempre protagonizou. Como estamos no Maranhão, a gente precisa lembrar da Frente Ética em 88,
O senador Everton não está mais conosco, mas fizemos a frente ética para eleger o Dr. Jackson Lago na redemocratização, logo saindo do governo de outros governos. Lembrar da campanha que fizemos em 89, vendendo adesivo no canto da Praça Deodoro, na Rua do Passeio, para poder financiar a campanha do companheiro Lula em 89. Lembrar que aquela campanha, na qual não tivemos sucesso, para a rua fomos logo depois, como cara pintada, a gente ainda, gente como eu, pré-vestibulando, que a gente saía da aula lá no Cefet e pintava a cara e ia para a rua para lutar por democracia, por igualdade, e o PCdoB sempre presente, sempre as bandeiras do PCdoB tremulando em todos os movimentos. Então, camarada, os movimentos que eram lá do final do século XIX, ao longo do século XX, João Amazonas, Prestes, eles continuam presentes. E sim, Aline, a gente precisa entender que a juventude é exatamente a que vai continuar nos movendo para que tenhamos sempre condições de nos comunicar com os novos tempos. A comunicação, Márcio Gerri, que o governo de tantas entregas, como é o governo do presidente Lula, está precisando reinventar a comunicação para que isso de fato chegue na ponta. Nós fizemos no governo Lula 3 resgates primorosos. Nós saímos de um governo negacionista em que o Ministério da Saúde era inimigo da saúde pública e estamos num governo em que o Ministério da Saúde está ao lado das prefeituras, dos estados e de cada um dos brasileiros levando saúde. Nós trouxemos para o Maranhão, nós temos hoje no Maranhão mais de 1.000 médicos. Médicos que estão no dia a dia, na comunidade mais distante, no quilombo mais longínquo, na comunidade ribeirinha e também nas periferias da cidade, levando saúde. O último SAMU que havia sido entregue no país tinha sido entregue ainda pela presidenta Dilma. Nós passamos 2 desgovernos sem botar uma unidade móvel de SAMU no país e nós já entregamos uma quantidade gigantesca de ambulâncias para cada um dos estados do país, para cada um dos municípios. Tudo isso precisa ser comunicado, mas são as comunicações dos novos tempos. Quando se diz que nós precisamos ir para a rua, mas a rua hoje não é mais só a rua. Nós precisamos também ir para a rua virtual, nós precisamos ir para as redes sociais, onde a comunicação acontece de uma maneira diferente. E sim, eu digo que os 103 anos do PCdoB passam pela UJS, porque é a juventude que tem que ensinar de novo a gente a se comunicar para que a gente chegue. O panfleto não é mais entregue lá no canto da Rua do Passeio, na Deodoro, não. O panfleto é entregue no Facebook, no Instagram, no TikTok e em todas as redes sociais que nós temos aí, levando comunicação a todos os locais. É muito interessante eu chegar no quilombo dos meus amigos Bom Sucesso, lá em Mata Roma, e eu passar de tardezinha, o pessoal está com o celular, a cara toda azul, porque todo mundo está no celular se atualizando das notícias. E é por lá, Márcio Gerri, que nós levaremos, no próximo ano, a campanha para o Lula 4. Campanha para o Lula 4, que no Maranhão passa pela campanha de Brandão para o Senado e, obviamente, a reeleição de Felipe Camarão, que já estará sentado como governador do estado em abril do ano que vem. O PCdoB participa de tudo isso, o PCdoB luta por tudo isso, e o PCdoB tem autoridade para dizer que o Maranhão não se conforma, o Maranhão lutará todos os dias para que continuemos tendo democracia. E continuaremos tendo democracia com um projeto iniciado em 14 com Flávio Dino. Continuaremos tendo democracia levando Lula novamente. Continuaremos tendo democracia com governos que pensam que as pessoas são para serem felizes. Gente, é para ser feliz. E para ser feliz, viva o PCdoB, viva o povo brasileiro. Agradeço ao nosso amigo Linoel Garreto. Registro também a presença entre nós da UNegro, da UNA LGBT, da UNE, da UBS e da ANPG. Sejam todos muito bem-vindos e todos já devidamente representados na fala da nossa querida Aline. Ouviremos agora o nosso presidente estadual do PCdoB, deputado federal Márcio Gerri. Presidente Rodrigo, eu vou obedecer aqui o cerimonial que botou a bandeira aqui. Mas o Beneilton me lembrou, por uma mensagem de zap, que a tribuna da esquerda é aquela ali, viu? Na Câmara e no Senado, a gente usa aquela, porque é a esquerda
da direção de lá. É o aprendizado da Revolução Francesa, quando a esquerda se posicionava naquele cantinho ali. Mas a bandeira do PCdoB aqui pega e traz para cá, né, simbolicamente. Mas, companheiros, muito boa tarde a todos e todas. Uma alegria imensa, mais uma vez, celebrarmos aqui o aniversário do PCdoB. Aqui, companheiro Francimar, já outras tantas vezes, celebramos este aniversário, sempre com muita representatividade, sempre com muita reverência à história secular deste nosso partido. Imaginemos, prescrutando a história, a visão que tiveram lá em 25 de março de 1922, aqueles operários, aqueles trabalhadores que numa reunião lá em Niterói resolveram constituir o PCdoB. E vejam nesse percurso histórico de lá até agora, quantas batalhas o partido teve, quantos momentos tentaram destruir o partido, quantas vezes proclamaram o PCdoB acabou, o PCdoB morreu, o PCdoB está todo preso, como foi em muitos momentos da história. E o PCdoB sempre ressurreto, um partido que, pós-ditadura Vargas, pós-Segunda Guerra Mundial, colocou no Congresso Nacional 16 deputados federais e um senador. E foi tão importante, uma viragem histórica tão grande, que logo depois todos foram cassados, no momento em que o partido estava realmente ocupando um espaço muito grande. A ditadura de 64, que matou metade da direção do nosso partido no atentado, ainda já em 74, e ali achavam que o partido novamente ia acabar, porque meu amigo Jorge Antônio, companheiro Júlio Guterres, o Júlio Guterres já era do partido nesse tempo, acho que Gerson também, achavam que ali o partido não sobreviveria. O partido que teve que resistir no Araguaia e perdeu lá tantos outros camaradas valorosos, entre os quais o ex-deputado federal Maurício Grabois. Enfim, um partido que tem muita história, não só do passado, mas tem muita história do presente. Como disse aqui o companheiro Francimar, Felipe Camarão, nosso vice-governador, em 89, nós nos juntamos e de lá para cá, não há uma luta em que esteja a bandeira do PCdoB, que não esteja a bandeira do PT, que esteja a bandeira do PT e que não tenha também a bandeira do PCdoB. E ainda teve essa casualidade da construção política que nos fez Federação Brasil da Esperança, muito honrosa aqui a presença da liderança do presidente do PT. Portanto, é uma história que merece mesmo, companheiros e companheiras, ser sempre celebrada. Mas não é só uma história do Brasil, querido companheiro Júlio Mendonça, Simone, Glinoel, companheiro Ricardo Rios, Raul, Fagner, o companheiro Aline, todos que estão aqui conosco nesta mesa. É uma história muito marcante também do Maranhão. Esse partido de 103 anos, foi aqui no Maranhão que nós elegemos o primeiro governador da história do PCdoB, que foi o companheiro Flávio Dino em 2014. Que nós reelegemos um governador também, Flávio Dino, em 2014, 2018. Portanto, o vereador Mário, vereador Fernando, dois vereadores que estão aqui, em nome deles, vereador Rubens, doutor Rubens, em nome deles, cumprimento a todos os colegas vereadores que nos acompanham. Um partido, portanto, que tem uma presença e uma força ativa, protagonista na construção da história do Maranhão. Ninguém falará da história do Maranhão sem que um dia abra a página da história e encontre lá o nosso nome, a nossa foto, a nossa história, a história do Partido Comunista do Brasil no estado do Maranhão. É esse partido também aqui no Maranhão que nós também celebramos nesta data. Quero, por fim, companheiros e companheiras, nessa reflexão sobre o agora, trazer aqui a palavra do nosso senador Everton, muito importante, e eu estava aqui quando o Everton chegou, eu disse, olha, Everton, deu certo a Operação Lupe, que vai ser algo que vai ser escrito na história um dia. Quando nós, depois da eleição de 2010, quando a gente não teve êxito eleitoral, estávamos divididos, nós nos unimos em 2012, mas antes disso, em 2011, fizemos uma reunião histórica importante lá em Brasília, sob coordenação à época do presidente Lupe, do PDT, com minha presença do companheiro Flávio Dino, do Edivaldo Holanda Júnior, do Julião Amin e do Everton. E ali nós imaginamos um projeto desse campo político. Já em 2012 nós conseguimos uma grande vitória com a eleição do Edivaldo Júnior aqui, com esse campo de unidade. Em 2014 com a eleição do Flávio Dino, enfim, construímos um passo importante da história do Maranhão, conosco aqui, os partidos que aqui estão, também com o PDT,
e com o PSB. Esse momento agora, companheiros e companheiras, nos chama novamente a essa unidade. Nós precisamos buscar dar sustentação, coesão, força, protagonismo, potência para o governo do presidente Lula aqui no Maranhão. Nós estamos vivendo uma situação muito complexa. Se a gente for pegar item a item, o governo do presidente Lula é um governo completamente exitoso em todos os itens que precisam ser avaliados para se avaliar um governo. O desemprego no Brasil aumentou ou diminuiu? Diminuiu muito. A inflação sob controle, teve um pico de inflação de alimentos, mas foi um negócio sazonal. O Brasil estava parado de crescimento, o Brasil está crescendo a mais de 3% ao ano. O Brasil não tinha mais programa social nenhum. E nós temos hoje o Minha Casa Minha Vida de novo, nós temos o Pé de Meia, nós temos a retomada do apoio às comunidades quilombolas, nós temos a retomada do apoio à universidade, ao ensino público gratuito, à pesquisa, à inovação. Nós temos o Brasil reerguido perante o mundo, respeitado, presidindo o BRICS, sendo chamado para todo o concerto das nações para ter um papel importante. E é preciso que a gente transforme isso tudo em uma força política mobilizadora para que a gente garanta a reeleição do presidente Lula e para que a gente não permita que haja nenhum tipo de retrocesso em nosso país. Quando nós celebramos o aniversário do PCdoB e reunimos aqui cada um e cada uma de vocês, as entidades aqui presentes, as lideranças políticas aqui presentes, nosso vice-governador, nós estamos também, nesse momento pré-eleitoral de 2025, colocando em perspectiva essa necessidade de nós cada vez mais nos integrarmos, nos unirmos, juntarmos forças para construir novas vitórias. E aqui no Maranhão temos nessa mesa aquele que com a força do povo, com o nosso apoio, será o nosso governador a partir do dia 1º de janeiro de 2027, companheiro Felipe Camarão. PCdoB tem de novo uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade, companheiro Francimar, que preside o PT, companheiro Felipe, que é do PT, vocês podem ter certeza que o nosso partido estará ao lado do PT, para que a gente possa construir uma grande vitória do campo progressista, da esquerda, neste pleito de 26, sob comando dos companheiros do PT, da Frente Brasil da Esperança, juntando o povo, unindo o nosso povo e fazendo com que a gente possa dar sequência a esse ciclo virtuoso que nós inauguramos no Estado em 2014 com a eleição do companheiro Flávio Dino e que precisa ter seguimento cada vez mais, porque a gente não faz as transformações estruturais e definitivas num curto período de tempo. A gente faz essas mudanças com sustentabilidade no tempo, com permanência, com ampliação de vagas em escola, com ampliação da rede de saúde, com ampliação de direitos do povo camponês, com respeito a toda a população do Estado, com garantia de programas habitacionais, enfim, com tudo aquilo que converge para a garantia dos direitos mais elementares, mais básicos inscritos na nossa Constituição e que ainda são déficits na nossa história brasileira. Portanto, companheiros, ao celebrar 103 anos, nós fazemos aqui uma conclamação a mais luta, a mais empenho, a mais paixão revolucionária, a mais envolvimento com essa construção do Maranhão, com esse nosso amor ao Brasil. Vocês vejam que no nosso hino do PCdoB, quando a gente fala da bandeira do PCdoB, mas o momento grande do nosso hino é quando a bandeira do PCdoB é proclamada como a bandeira brasileira, que esta é a mais bela e a bandeira que a todos nos une. Nós precisamos estar juntos para combater o fascismo, para combater essa praga. Como eu disse na tribuna da Câmara, o bolsonarismo se alimenta de mentira como vampiro se alimenta de sangue. E nós estamos vendo aí uma outra grande mentira, que é a mentira da luta pela anistia. Não tem anistia para quem tentou instituir um golpe de Estado no Brasil. Não pode ter anistia para criminoso que tentou instalar uma ditadura no país. Não pode ter anistia para quem colocou no papel um plano para matar o Lula, matar o Alckmin, matar o Alexandre de Moraes. Isso é crime hediondo, projetado. E nós precisamos ter esse debate também, porque, na verdade, ninguém está pedindo aí, a turma deles lá, anistia para aqueles que eles dizem que são os coitadinhos. Nada disso. Eles querem anistia para o chefe do golpe. Eles querem anistia para o chefe da facção criminosa que organizou aquela depredação dos três poderes no Brasil. E o chefe da facção criminosa tem nome que é Bolsonaro.
e ele não pode ficar impune, porque a impunidade dele é uma agressão à democracia brasileira. Companheiros, viva o PCdoB, vamos à luta. Muito obrigado a cada companheiro e companheira que nos honra aqui com essa presença e vamos continuar por aí construindo um Maranhão cada vez melhor para todos, um Brasil cada vez melhor para todos. Viva a luta do povo, viva o PCdoB, viva o socialismo. Nosso presidente Márcio Gerri, que faz um resgate histórico do passado, do presente, já anunciando o futuro. Registro também a presença de Romiro, presidente do PDT de Urbano Santos, e do meu xará Rodrigo, presidente do PCdoB de Barreirinhas. Convido agora a ocupar a tribuna o nosso próximo governador do estado do Maranhão, Felipe Camarão. Eu sou... Ah, porque tem a bandeira, né? Ô, rapaz, então tá bom. Mas fica aqui registrado que queria discursar do lado esquerdo, viu? Eu já ia dizer que sou militante disciplinado, Márcio Gerri, porque aprendi no PCdoB a ser disciplinado. Desde quando o Flávio, ainda na campanha de 2016, me fez com o Márcio Gerri fazer umas 8 camisas vermelhas do PCdoB e representar honrosamente este partido em várias cidades do interior do Maranhão. Eu, quando ainda nem sonhava em ser candidato a nada, a não ser exercer meu cargo de secretário de Estado de Educação àquela altura. Então, quero aqui, primeiramente, fazer referência presidente Márcio, presidente Rodrigo desta sessão, meu presidente Francimar, a memória daquele que me deu a oportunidade de estar aqui na política e que era e de coração continua sendo, apesar de não poder exercer atividade política partidária do Partido Comunista do Brasil, Flávio Dino, o melhor governador da história do Maranhão, um baluarte da democracia brasileira. Se hoje nós estamos aqui celebrando, agora, o aniversário do Partido Comunista do Brasil, nós devemos a luta do presidente Lula, a luta de Flávio Dino no dia 8 de janeiro de 2023, porque caso aquele golpe tivesse sido concretizado, meu amigo Fernando de Bom Jesus das Selvas, provavelmente muitos de nós nem aqui estaríamos. Muitos de nós nem aqui estaríamos, companheiro Gerson. E quero fazer memória, Simone, a esse partido que em 2006, quando eu ainda era analista do Tribunal de Justiça e assessor desembargador, deputado Ricardo, me apresenta o jovem candidato a deputado federal, recém-saído da magistratura. Eu tinha recém-saído, Rodrigo, do PROCON. Eu era do PROCON com Salvio Dino, Glinoel. E aí a gente foi chamado para ser cabo eleitoral, né, dos Santos, daquele jovem ex-juiz federal que então era candidato a deputado federal. Nos reunimos, Gerson, Júlio, o Rodrigo estava nessa reunião, numa pizzaria ali na Lagoa, era a Pizzaria Laguna, salvo engano, para assinar um manifesto de juristas, de professores, em favor da candidatura, Aline, do então candidato a deputado federal, Flávio Dino. Em 2008, Gerson, Márcio Gerri e outros companheiros e companheiras, lá no antigo Hotel Vila Rica e no Comitê do Centro, nos reuníamos para, com o Flávio, companheiro Magno, chegar no segundo turno da eleição de São Luís e, por muito pouco, Flávio não ter sido eleito prefeito da capital. Em 2010, Egberto, Robson, Flávio corajosamente é candidato a governador desse estado e, por muito pouco, por 0,08%, ou cerca de 2 mil votos, Simone, o Flávio não foi para o segundo turno. Mas a partir dali, eu posso dizer, companheiro Geraldo Castro, quando a gente se encontrava lá no Mendes Frota, que a história do Maranhão, a história política do Maranhão mudou. Porque
esse time unido que o Everton muito bem lembrou, e nós caminhávamos todos em 2012, na campanha de Edivaldo Holanda Júnior, depois em 2014, quando Flávio é eleito, Júlio Guterres, governador do estado do Maranhão, no primeiro turno, e aí a história toda vem, como vocês já sabem. A oportunidade de, junto com o JS, e com tantas militâncias, no plural mesmo, da nossa juventude, ter feito o programa Mais Grêmios, ter implantado grêmios estudantis, porque naquela época, Márcio, na rede estadual do Maranhão, tem as gremistas aqui que eu tô vendo. Nós tínhamos de 890 escolas, apenas 33 grêmios, Raimundo PC, implantados nas escolas estaduais. E chegamos a quase 500 grêmios estudantis formalmente implantados na educação pública da rede estadual do Maranhão. Foi o partido, este partido que hoje celebramos, o PCdoB, que trouxe a esperança para centenas de milhares de maranhenses com o programa Escola Digna, tirando escolas de Taipa e de Alvenaria, inclusive lá em Bom Jesus, onde eu me perdi para chegar, estava marcado para 10 da manhã, consegui chegar 4 da tarde na escola, porque resolvi pegar um atalho, e nunca passei por tanta cerca na minha vida, nas fazendas de Bom Jesus das Selvas. Eu abri umas 157 porteiras, doutor Rubens, lá na cidade de Bom Jesus das Selvas, e eu querendo ser esperto, em vez de ir pela BR, Benito, e inauguramos mais de 1.500 obras educacionais. Foi o PCdoB, que aqui no Maranhão, que não tinha nenhuma escola em tempo integral, implantou mais de 200 escolas em tempo integral. Que implantou o IEMA, Escola em Tempo Integral com Ensino Profissionalizante. Foi o PCdoB que no Brasil teve um único governo a abrir uma universidade pública, que foi a UEMASul, quando o desgoverno federal da época fechava universidades e sucateava as universidades públicas. Enquanto o ex-presidente cortava bolsas de pesquisas, o Flávio Dino, do PCdoB, aumentou o número de bolsas de pesquisa de pós-graduação, e aqui eu faço referência à NPG, que aqui está também. Foi o governo do PCdoB, este governo, que implantou as policlínicas, os restaurantes populares, a maior rede de segurança alimentar da América Latina, e que levou, meu amigo Raul, esperança para uma região da Baixada Maranhense, do litoral ocidental, que há muito tempo, há mais de 70 anos, esperava uma ponte, como a Ponte Central Bequimão. Foi este governo do PCdoB que transformou a vida das pessoas, melhorando o IDEB da rede pública, saindo do 21º lugar para o 13º lugar nacional, fazendo a capital ficar em 5º lugar nacionalmente e o IDEB do Maranhão ser o 3º melhor do Nordeste. Foi no início do governo do PCdoB, e hoje continuando pelo governador Carlos Brandão, que era o nosso vice-governador à época, que tirou o Maranhão do 24º lugar no ranking da alfabetização de crianças na idade escolar e levou para o 10º lugar. E foi este partido que primeiro proclamou apoio à então pré-candidatura do vice-governador Carlos Brandão, e quando ele assumiu o governo, foi o primeiro partido, junto com o meu partido, honrosamente o PT, a declarar apoio à minha posição na chapa como vice-governador. E hoje eu tenho a honra, Rodrigo, de exercer o cargo de vice-governador do estado do Maranhão com uma responsabilidade enorme, junto com o governador Carlos Brandão, de honrar o legado que foi começado ainda em outubro de 2014, quando o povo do Maranhão disse sim ao Flávio Dino, ao Partido Comunista do Brasil, para administrar o nosso estado. 7 milhões de maranhenses que experimentaram um governo de esperança, um governo de realizações, um governo que deixou eu e o Rodrigo Lago com hérnias, quase iguais, né? L4 e L5, ele tem umas 2 a mais do que eu, porque nós rodávamos de manhã, de tarde, de noite. Júlio também é testemunha, aliás, todos que estavam aqui em algum momento rodaram com a gente Maranhão afora, inaugurando tudo que vocês puderem imaginar, e o Rodrigo daqui a pouco vai lembrar de algumas coisas que ele fez na área da agricultura familiar, apóstolo Jesus. E foi por isso que nós estamos aqui hoje para celebrar, como disse o Márcio Gerri, o passado, para honrar o presente. E repito, Márcio, há uma responsabilidade política histórica, professor Aldair José, minha e do governador Carlos Brandão, de liderar a união e a continuidade do projeto que transformou o estado do Maranhão. E que até hoje as pessoas homenageiam
esta dupla. Então, Flávio Dino e Carlos Brandão, e hoje, Brandão e Camarão, para continuar esse trabalho. Eu tenho alegria, hoje, prefeito Fernando, presidente Fernando, doutor Rubens, que representam aqui vereadores de diversas cidades do Maranhão, de dizer que eu acho, e tenho certeza, que para o ano que vem nós devemos experimentar um saboroso prato eleitoral, Lula e Camarão. Gravem. Que como bom maranhense, deputado Ricardo Rios, com farinha, limão, né? Um Guaraná Jesus, uma jussara, certo? Uma galinha, arroz com piqui. Mas, sobretudo, com união e com trabalho, nós continuaremos a transformar o Estado como nós nos propusemos a fazer nos idos de 2014. E por isso que foi importante tanto a gente ter relembrado o que nós fizemos e de onde viemos. E quero concluir a minha breve, singela homenagem a este partido, que, como eu disse, quando fui cumprir uma outra missão partidária, Francimar, não era no nosso partido, eu vou já falar do nosso partido, mas como recebi a ordem para cumprir, e com a minha disciplina, né, comunista, fui lá cumprir a minha missão partidária. Eu disse certa vez, Márcio estava do meu lado, eu disse, olha, até que as cores são azul, mas o meu coração continua vermelho, continua batendo vermelho. E aí, por essas circunstâncias da vida, quando eu realmente decidi me filiar a um partido político para então ser candidato, em conjunto, e sob a orientação do então governador Flávio Dino, à época com o presidente Lula preso, eu decidi me filiar ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Porque naquele momento o Flávio falou, Felipe, Lula vai ser solto, vai ser presidente da República. E eu então, Rodrigo, pré-candidato a deputado federal, ele ainda disse, eu vou ser senador, tu se elege deputado federal e nós vamos ajudar o Lula a reconstruir o país. Quis Deus que eu não fosse candidato a deputado federal. Quis Deus e o povo que eu exercesse hoje o cargo de vice-governador do estado do Maranhão. Quis Deus, quis o povo, e graças a Deus, Francimar, eu estou filiado hoje no maior partido de esquerda da América Latina. E olha como Deus sabe fazer as coisas. Nós nos casamos. Aquele meu amor juvenil com o PCdoB, com o amor maduro do PT, né? O meu amor maduro do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E hoje, como foi dito aqui antes de mim, um casamento indissolúvel, seja pela parte política ou ideológica, mas hoje também juridicamente pela nossa Federação Brasil da Esperança. E por isso, no final da minha homenagem, quero agradecer muito as honrosas palavras do senador Everton Rocha, que pregou aqui a nossa unidade, que fez a sua fala, minha querida professora, dileta amiga Rosijane, pelo nosso projeto futuro e unido para o ano que vem. Agradeço imensamente, em nome do presidente Márcio Gerri e da Simone, os companheiras, camaradas do PCdoB, Glinoel. Muito obrigado por todo o apoio que esse partido me dá. Muito obrigado à juventude do PCdoB. Eu amo vocês, viu? Saibam disso. Eu amo vocês, ao JS. E agradeço, Márcio, por fim, o presidente Francimar. E em nome dele, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E digo a vocês que a nossa caminhada, a nossa jornada, longe de ter acabado e longe de ter chegado ao fim, mesmo neste centenário partido, jovem de 103 anos, agora que ela se inicia. Agora que nós vamos iniciar, Egberto, a nossa caminhada para um projeto do próximo passo. Eu costumo brincar que o Flávio Dino, quando chegou no Maranhão, estava com a foice e com o facão, abrindo o caminho, as picadas do caminho. Depois, já no final do seu segundo mandato, ele já tinha feito a estrada, né, já estava pavimentada, algumas com asfalto, outras com os blocos de concreto, já tinha escola digna de um lado, já tinha restaurante popular de outro, tinha policlínica mais à frente, do outro lado estava a Praça da Família, estava a Feira do Agricultor Familiar mais à frente, tinha jornada de alfabetização Sim Eu Posso. E agora nós temos que dar os próximos passos, porque foi esse caminho que o PCdoB trilhou lá atrás, é esse caminho que o PT, com fé em Deus, vai trilhar no ano de 2026. Prioridade zero para a reeleição do presidente Lula. Zero no sentido de ser a principal. É a nossa principal meta e prioridade é a reeleição do presidente Lula. E em seguida, estarei sempre à disposição de cabeça erguida, coração sereno, espinha ereta e com a minha gravata ou a minha camisa vermelha
para continuar lutando por um Maranhão mais justo, melhor e para as pessoas que mais precisam. Viva o PCdoB, viva o Maranhão e viva o nosso Brasil! Eu agradeço as belas palavras do nosso vice-governador, melhor secretário de Educação da história do Maranhão e próximo governador do Maranhão, Felipe Camarão, sempre palavras muito fraternas. Para esse breve encerramento, eu vou me reportar a palavra de Deus ao nosso livro da Bíblia, no Atos dos Apóstolos, que nos ensina, meu grande amigo Felipe Camarão, no capítulo 2, versículo 42 a 47, nos ensina exatamente aquilo que é a nossa essência do PCdoB. E eu peço a licença para fazer essa leitura bíblica. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Essa é a lição bíblica. Essa é a lição do nosso Deus e essa tem sido a missão do nosso partido ao longo da história de mais de um século de sua existência de 103 anos. E essas palavras não são palavras aos ventos, meu querido presidente Márcio Gerri. Nós tivemos aqui a experiência. Se nós cansamos de dizer que o Flávio Dino foi o melhor governador da história do Maranhão, nós podemos também encher os pulmões e dizer que o PCdoB fez o maior e melhor governo da história do Maranhão. Porque tinha, na essência, exatamente essa missão de fazer a comunhão, de compartilhar com todos, de mirar o povo e garantir um desenvolvimento melhor para o nosso Estado. O Felipe descobriu o que eu ia falar, porque me pegou escrevendo aqui, ele pescou um pouco do que eu estava puxando da memória, de tudo que nós fizemos. Acho que falar sobre tudo isso hoje seria gastar muito tempo, meu presidente Francimar, mas revela a capacidade do nosso partido, o PCdoB, com os partidos irmãos, e hoje, como bem lembrou ainda há pouco o Felipe Camarão, o PT é um irmão nosso com certidão de nascimento expedido pelo Tribunal Superior Eleitoral, e a gente espera que essa certidão não se dissolva, que a gente continue nessa irmandade que vimos ao longo de muito tempo, inclusive ajudando a reconstruir a democracia no nosso país, porque aqui no Maranhão nós conseguimos implantar a maior e melhor rede de saúde do Brasil e da história do Maranhão. A regionalização da saúde com os hospitais regionais, acabando com aquilo que o meu querido saudoso Jackson Lago dizia que era a procissão de ambulâncias. Nós reduzimos bastante a procissão das ambulâncias, porque agora há hospitais regionais espalhados em todo o Maranhão, há hospitais de referência, há a Casa de Apoio Niná, o Projeto Sorri, as policlínicas, tudo isso que vem garantindo a saúde do povo do Maranhão foi construído durante 6 anos e 6 meses de governo do PCdoB aqui no estado do Maranhão. A nova infraestrutura com as estradas, com o asfalto urbano, com as muitas e diversas praças, com as pontes como a Ponte Central Bequimão, com a revitalização do nosso centro histórico, feito aí sob o comando do nosso então secretário Márcio Gerri, o Centro Histórico de São Luís, que estava abandonado, a segurança pública e o resgate do sistema penitenciário, com uma forma humanizada de receber aqueles que cometem crime no Maranhão e passar a trabalhar
para o povo do Maranhão de forma humanizada e cumprirem as penas que a justiça os outorga. A segurança alimentar, meu querido deputado Júlio Mendonça, com o nosso PROCAF, o Programa de Compras da Agricultura Familiar, com Comida na Mesa, que eu tive a honra de ajudar na elaboração e depois na implementação, que além do PROCAF também tinha outras vertentes, como a distribuição de equipamentos agrícolas, o Mais Renda, que distribuía às pessoas e capacitava essas pessoas para, junto ao mercado, produzir as suas próprias rendas, a maior rede de restaurantes populares no Maranhão, que saiu de 5 para mais de 100 restaurantes nesses 6 anos em que o PCdoB governou. O desenvolvimento do nosso Estado, meu presidente Francimar, meu querido Glinoel Garreto, com um ambiente de negócios íntegro. Os empresários passaram a olhar no Maranhão, meu querido Felipe Camarão, como um lugar de um ambiente de investimento, porque sabiam que aqui chegando não precisavam ter como sócio nenhum ocupante do Palácio dos Leões ou de nenhuma secretaria, porque querendo investir no Maranhão tinha um ambiente aberto para este investimento, um ambiente limpo e honesto. E eu inverti, assim como eu comecei invertendo o protocolo, nosso senador da República era para ter sido um dos últimos a falar e foi um dos primeiros, eu sempre coloco a educação em primeiro lugar, mas em homenagem ao nosso próximo governador do Maranhão, Felipe Camarão, deixei a educação por último, Felipe. Não por prioridade, mas sim por homenagem a esse grande secretário de educação, maior secretário, melhor secretário da história do Maranhão, maior pela longevidade, mas melhor por sua capacidade e pela entrega de resultados. Nós construímos a maior e melhor rede de educação do Maranhão, com as escolas dignas, investindo inclusive no ensino público municipal. Está aqui um ex-prefeito, Magno, Fernando Coelho também está ali presente, e sabem da importância que o aluno tem de sair do ensino fundamental e chegar no ensino médio com condições de aprender. Nos IEMAs, e o INDEB revela o acerto da reconstrução dessa instituição e da elaboração do novo programa de ensino técnico-científico a partir do grande exemplo dado pelo presidente Lula na construção do IEMA, do Educa Mais, colocando os alunos agora em tempo integral e ampliando essa rede, não só ampliando a rede estadual, mas incentivando também que os municípios o fizessem. Várias e várias escolas eu fui inaugurar com o Felipe Camarão ainda no nosso governo, o governo do PCdoB, onde chegávamos lá e incentivávamos o prefeito ou a prefeita a abrirem também escolas em tempo integral com apoio fundamental que era do Estado do Maranhão. Abrimos em tempos dos mais sombrios, tempos em que as finanças públicas gritavam porque não havia recurso para nada. Nós conseguimos abrir no Maranhão uma universidade pública, garantindo para aquelas pessoas que precisavam obter educação para se libertarem, que tinham também acesso ao ensino superior. E tudo isso, Júlio Mendonça, que participou de várias entregas de diplomas também, do Sim Eu Posso, sem esquecer aqueles invisibilizados, aquelas pessoas que estavam esquecidas na zona rural e que imaginavam que deixariam este plano, ou seja, que faleceriam sem aprender a ler e escrever, meu querido e estimado Gerson, mas aprenderam a ler e escrever, às vezes aos 60, 70 anos de idade, e puderam ler as cartas dos seus filhos que já não moravam mais na zona rural, que já estavam nas cidades, às vezes até em outros estados, e também puderam escrever essas cartas. Esse foi o governo popular, o governo que olhava para o povo do Maranhão, o governo que sabia que o povo precisava de um governo firme e forte para atender às suas necessidades. São com essas palavras, presidente Francimar, que o PCdoB se colocará. Mais uma vez, eu tenho certeza que quando o Felipe Camarão nos chamar, convocar essa militância que está aqui, estaremos juntos para ajudar mais uma vez a construir um Maranhão melhor para todos. Viva o Maranhão, viva o Brasil, viva o PCdoB. Presidente, é só porque eu precisava fazer um registro aqui, porque eu recebi uma mensagem de congratulações com o evento, de justificativa também de ausência, e a mensagem chegou no meu celular, já chegou há mais de meia hora, e somente agora, a bisbilhota daqui foi que eu encontrei, uma mensagem muito carinhosa, agradeço muito, do ministro André Fufuca, presidente do Progressistas do Maranhão. Agradeço ao ministro André Fufuca pela mensagem,
pela congratulação com os 103 anos do PCdoB. Obrigado, ministro. Agradeço o registro em tempo e também parabenizo o ministro André Fufuca pelo grande trabalho que vem fazendo pelo esporte brasileiro. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Da nossa sessão solene aqui na frente, os fotógrafos e a imprensa, quem quiser vir para cá para frente, e a plateia fica aí, a mesa vai descer para nos juntarmos.